tem alguns perigos que nós temos que evitar com relação à experiência do arrependimento. Primeiro, não confunda arrependimento com sentimento. Não confunda. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com muita raiva de um outro pastor. Eu era moço, pastor moço. Não quer dizer que depois de velho eu não fico. Tá? Eu continuo ficando com raiva de alguém. Mas eu me lembro bem dessa experiência. Um pastor que eu era novinho no ministério, ele me ofendeu publicamente numa reunião lá. E eu estava com raiva dele, muita raiva dele. E eu me lembro exatamente o momento. Eu estava na minha motinha, tinha uma Hondinha 125, estava indo de casa para o seminário da aula, e a minha cabeça estava a 1000 por hora, eu sentindo que aquela minha ação, aquele meu sentimento de ódio contra aquele pastor não era de Deus, mas eu não estava sentindo a menor vontade de me arrepender. Não estava. Você sabe como é isso, né? E é ruim quando chega alguém e estraga, né? Aquele gostinho de você ficar com raiva, né? E Deus estava querendo estragar aquele meu prazer secreto de justiça ofendida. Não é isso que acontece? Às vezes a pessoa ofende a gente, você se sente ofendido, né? E você se sente no direito de ficar com raiva. E quando chega alguém e faz você perdoar a pessoa, ela estragou, né? Aquele gostinho que você estava sentindo de ficar com raiva. Então eu estava pilotando a moto, indo, e Deus na minha cabeça, até que eu entendi, eu tinha que me arrepender. E eu disse, Deus, eu perdoo esse pastor agora. Não estou sentindo a menor tristeza, não estou sentindo nada agora. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então eu quero perdoá-lo agora. Eu estou arrependido dessa raiva que eu estou sentindo e eu quero dizer que eu o perdoo agora. Não demorou, não cheguei no seminário e a raiva tinha saído do meu coração. Você não precisa esperar sentimento, porque arrependimento é uma decisão, é uma atitude que você... É uma mudança de mente, não é questão de você sentir que você tem que perdoar, você sentir vontade de perdoar, você tem que pedir perdão e se arrepender, porque Deus diz que você tem que se arrepender. E nem sempre a gente tem vontade de fazer o que Deus diz, a gente sabe que está ali e sabe que tem que fazer. Então não fique esperando sentir vontade de se arrepender. Se arrependa, é uma atitude que você toma, é uma decisão que você toma, é um caminho que você escolhe. Ué, mas você não é calvinista? Você está falando de escolha, de decisão aí? Virou arminiano, livre-arbítrio, né? Os calvinistas sempre acreditaram nisso, sempre acreditaram na Bíblia, que Deus chega para nós e manda em verdade que a gente se arrependa. É claro que depois que você se arrependeu, depois que você fez tudo certo, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, se não fosse o Senhor que me tomou pela mão e me guiou e fez isso comigo, eu jamais teria me arrependido. Mas enquanto você não olha para trás, você está olhando para frente, você tem que se arrepender. Escolha, decida, é o caminho do arrependimento. Depois você vai olhar para trás e vai ver que foi Deus que levou você a fazer isso, mas no momento você tem que fazer isso. Então, cuidado, não fique esperando o sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. Outro perigo aqui é a introspecção mórbida. O que é que acontece? Pessoas que passam por uma profunda convicção de pecado, às vezes correm o risco, que aconteceu no período posterior dos puritanos, de ficar examinando demais o coração para encontrar coisa errada. Eu passei por um período desse quando era novo convertido. Eu tinha uma consciência tão clara da santidade de Deus e do meu coração pecaminoso, que eu gastava, às vezes, horas durante o dia, prostrado diante de Deus, examinando as coisas mais profundas do meu coração para ver se tinha alguma motivação errada, alguma coisa errada para eu poder confessar. E o que acontece? Eu caía num labirinto. Como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Um dos problemas trazidos pelo pecado é que ele afetou a sua capacidade de autoanálise. Por mais maduro que você seja, por mais esclarecido que você seja, você nunca vai conseguir entender completamente as intenções e motivações do seu coração. Então vai ter que ter uma hora em que você vai dizer a Deus, Deus, você vai ter que orar como o salmista, perdoa os meus pecados ocultos. Lembra do Salmo? Que Davi diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, porque eu não consigo ver tudo de errado que eu faço. Eu não consigo perceber todas as intenções do meu coração. Então já me arrependo aqui a granel, né?
A gente peca no varejo, mas às vezes tem que pedir perdão no atacado. Porque você não vai conseguir. Então resista, não estou dizendo que você não deve fazer uma introspecção. Sim, você deve analisar o seu coração. Aliás, essa foi uma das coisas boas que John Wesley, o pai do metodismo, fez. Quando ele criou os grupos de comunhão, ele tinha um método que aquele grupo seguia. Por isso que a denominação dele virou metodista. E parte do método era gastar um tempo para você analisar, durante o dia, as coisas erradas que você fez. Você fazer um levantamento diário de todas as suas ações. Isso é bom, mas você pode correr o risco de mergulhar demais no poço sem fundo que é o seu coração. E se desesperar e ficar confuso. Então, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso à luz da doutrina da graça e da cruz. Que Deus lhe perdoa e que você é justificado pela graça, não por obras. Você não é justificado pela introspecção do seu coração e você não é justificado pela sua capacidade de confessar os pecados, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então não perca de vista a cruz na hora do arrependimento, senão é desespero. Na hora de você se arrepender, se quebrar diante de Deus, se você não mantiver a cruz diante de você e o sangue que foi derramado por você, você vai cair no desespero. Por isso que tem muita gente, as seitas exploram isso e criam um sistema de escravidão das pessoas a determinadas regras e normas, que não dá saída. Mas nós temos a liberdade e a alegria que vem do perdão que é dado por Jesus. Bom, gente, última coisa para você lembrar. E aqui é difícil. Isso aqui eu até hoje não sei direito fazer a diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás. O diabo é tão esperto que quando o crente cai em pecado, quando ele vê que o crente caiu em pecado, ele vem acusar. O Espírito Santo vem convencer do pecado, mas Satanás vem acusar. E às vezes você não consegue perceber muito a diferença, porque o Espírito Santo vai dizer assim, é mais ou menos assim, você pecou. Você pecou contra Deus, pecou nisso, pecou naquilo, né? E o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. O diabo vem dizer a mesma coisa. Você pecou. Só que o Espírito Santo vai dizer assim, você pecou, mas Cristo morreu por você. Você pecou, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você pecou, mas Deus é misericordioso e bom. Ele sabe quem é você. Ele pode perdoar você. É isso que o Espírito Santo vai dizer. Satanás, ele começa da mesma forma. Você pecou. Não tem mais jeito para você. É a 5ª vez que você faz isso hoje. Não tem mais perdão. Você não é nem crente. Nem adianta orar para Deus. Deus está muito furioso com você. Percebe qual é a diferença? A diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás parece muito uma coisa com a outra. É que um mostra a luz no final do túnel, o Espírito Santo. E Satanás não mostra luz nenhuma. Ele leva você ao desespero, à culpa, a não querer orar, a se afastar de Deus, dos irmãos, largar o cristianismo e tudo. Se for assim, isso não é tristeza segundo Deus. Isso é tristeza segundo o mundo. Isso é o diabo fazendo isso para levar você longe de Deus. Mas quando você cai, que vem a convicção de pecado, que vem aquela persuasão de que você errou, mas sempre com esperança, aí é o Espírito de Deus agindo no verdadeiro crente, levando ele ao arrependimento sincero.